Eu acho que é válido começar essa resenha de O Morro dos Ventos Uivantes com a citação de uma das frases que eu achei mais impactantes quando eu tava lendo o livro, que é essa aqui. Seja qual for a matéria que nossas almas são feitas, a minha e a dele são iguais. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Milena. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. É uma resenha sobre O Morro dos Ventos Uivantes, desse livro que me corroeu a cabeça. E eu pensei, por que não começar um canal e começar com a resenha sobre esse livro? Que eu acho que eu demorei muito tempo pra ler, mas eu acho que foi uma grande experiência literária, por mais que eu tenha achado os personagens extremamente desprezíveis. Eu acho que todo mundo sabe que recentemente saiu o filme que é considerado uma adaptação, mas pra mim é mais uma inspiração, uma fanfic de Morro dos Ventos Vivantes, agora em 2026, da diretora Emerald Fennell. Eu acho que foi quando eu assisti esse filme, eu vi todo mundo criticando, eu confesso, e me deu muita vontade de ler. Já tava na minha lista de leitura, só que só me deu mais impulso pra querer ler, de fato, o livro. Então, eu peguei o meu Kindle e falei, agora é a hora. Se é pra me criticar, vou criticar com fatos. Então, olha o livro. Eu acho que todo mundo sabe, a Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes foi a única obra completa que ela deixou durante a sua vida, porque ela morreu muito nova, ela morreu aos 30 anos. Mas mesmo assim, ela criou algo perturbador para durar todos esses séculos. Vamos começar essa resenha falando sobre o protagonista barra vilão barra personagem de várias camadas, que é o Heathcliff. Ele é um vilão moldado pelas circunstâncias. Ele sofreu preconceito, ele foi humilhado e ele foi abusado de várias formas, e isso ele devolve ao mundo de forma cruel, especialmente às mulheres ao redor dele. Um exemplo disso é o que ele faz com a Isabella e o que ele faz com a Catherine, filha. Enfim, é um vilão que a gente entende o porquê ele é assim, só que isso não inocenta o que ele faz. Explica, mas não justifica. Inclusive, na carta que a Isabella Linton ela fez, a Nellie, ela faz uma pergunta que eu acho que resume tudo isso. Será que o Sr. Heathcliff é um homem de fato? Caso sim, será que ele é louco? Caso não, será ele um demônio? Acho que isso resume tudo a essência do Heathcliff, sem dúvidas. A Catherine seria uma vítima do seu tempo? Talvez. Mas casar com Edgar Linton foi uma decisão muito estratégica que ela teve. Porque, pensando aqui, seria uma ascensão social para ela, de fato. Fora que ela sairia daquele lar totalmente disfuncional que ela vivia. Só que as consequências dessa decisão estratégica que ela teve, ela paga com um preço muito alto. Porque ela sabia que ela amava o Heathcliff e, querendo ou não, dentro desse casamento que ela teve com o Edgar, ela teve que se moldar muito. Ela teve que, tipo, prender a essência dela pra se caber ali dentro. Por mais que no livro é revelado que ela tinha seus ataques do seu temperamento, mas isso era uma coisa muito mais controlada. Eu acho que o preço que ela pagou também disso foi ter que se moldar ali dentro e, e perder o Heathcliff. Porque a partir do momento que ela aceita o Edgar, ela perde o Heathcliff. E ela sempre soube que ela amava o Heathcliff. Inclusive, essa frase eu acho que é mais. Que me impactou muito, porque é quando ela cai na real que, por mais que ela se casasse com o Edgar Linton, nada ia ser como o Heathcliff pra ela. E eu acho que no momento que ela se dá conta que, por mais que o Heathcliff volte, é, ela não vai ter ele de fato. É aí que eu acho que ela cai nessa depressão mais profunda. E aí ela tem um colapso mental, que ela percebe que nada vai ser como antes. Por mais que a Isabela me deu muitos momentos de vergonha alheia dentro do livro, com ela idealizando o Heathcliff, principalmente aquela cena tenebrosa, que eu fiquei muito. Digo tenebrosa porque eu fiquei com. Eu tava lendo e eu tenho muitas coisas de vergonha alheia, sabe? Enfim, de ficar. Quando leio uma coisa desconfortável. Enfim, uma cena desconfortável quando a Catherine fala dos sentimentos da Isabela pro próprio Heathcliff, quando ele descobre que a Isabela tava interessada nele.
Por mais que tenha acontecido isso, enfim, ela ainda continuar idealizando ele, por mais que ele tenha feito o que feito com ela, antes dos dois se casarem, eu acho que um ponto de coragem que ela teve muito grande, que eu acho que eu dei, tipo assim, tirei o chapéu pra ela, foi o fato dela ter fugido grávida do Heathcliff. Eu acho que pro contexto que ela tava e pra época, eu acho que isso foi uma coisa totalmente um ponto fora da curva. Então, eu acho que a coragem dela desse final foi muito boa. Acho que foi uma coragem assim que eu não esperava dela, me surpreendeu. Ponto positivo pra Isabela aí. Tudo que a primeira parte tinha de magnetismo, de você entender o lado dos personagens na primeira parte, antes da morte da Catherine, a segunda parte do livro com a Catherine filha e o Linton Heathcliff, o filho do Heathcliff, eu acho que não me cativou tanto quanto da primeira parte. A partir do momento que a Catherine morre, o livro, na minha opinião, perdeu um pouco do encanto, assim. Quando chega a segunda geração, foi uma parte muito difícil pra eu continuar a leitura. A Catherine, filha, ela é muito mimada. E o Linton, ele é manipulador. Eu acho ele muito manipulador nessa parte. Mas só que você percebe que ele tá toda hora tentando se safar. Mas assim, também compreendo ele, porque com o pai que ele tem, você entende os motivos dele, mas assim, é a mesma coisa. Não justifica ele ser um idiota com a Catherine, que tá ali tentando ajudar ele de algum modo, sabe? Ela tava apaixonada por ele, apaixonada. Já a Catherine e o Hareton Anshar, eles servem uma coisa a mais, sabe? Eu gostei que no final ela terminou com ele. Por mais que ela tenha sido uma idiota com ele, por ele não saber ler, enfim, tem um preconceito ali de o menino não saber ler e nem se oferecer pra ensinar ele a ler. Ficou zoando ele, enfim. Eu gostei que no final ela ficou com ele. Eu acho que foi um final assim que eu gostei que teve esse desfecho dela ter ficado com Hareton. Morro dos Ventos Vivantes, na minha opinião, não é um livro fácil de ler, porque todos os personagens ali dentro são desprezíveis. Acho que os únicos personagens que eu não senti tanta raiva foi a Nellie e o Hareton. A Nelly, eu acho que por conta dela ser a narradora da história, enfim. E o Hareton, porque ele não fala muito também. Então, se ele tivesse mais fala, provavelmente eu não ia gostar dele também. Mas do outro lado, é exatamente por isso que esse livro é um clássico. Porque a Emily Bronte, ela construiu personagens extremamente complexos e cheios de camadas. Então, assim, a gente vê o pior humano ali dentro, sabe? E ela teve culhão de criar esses personagens desprezíveis, sabe? Outro ponto também que eu acho que é muito interessante a Emily Brontë ter feito é que mesmo depois de morta, a Catherine continua sendo uma protagonista. Inclusive, a história toda desenrola por conta dela. As minhas considerações finais para esse clássico é: Morro dos Ventos Ruivantes, como eu disse, não é uma leitura fácil. É denso, é desconfortável e muitas vezes é irritante, mas no final se torna uma experiência literária intensa e inesquecível. Se você já leu Morro dos Ventos Vivantes, me conta aqui nos comentários. Eu quero saber se você também ficou irritado com os personagens, se você também achou o Heathcliff cheio de camadas, enfim. Agora é uma parte que eu sempre quis falar, que eu vou falar agora, que é a estreia do meu canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like ou se inscreva. E é isso, gente. Até a próxima!